O sol de meio-dia caía como fogo sobre a cidade de Mossoró, quando o mensageiro chegou correndo no quartel da polícia. Vinha suado, o cavalo quase morto de cansaço, os olhos arregalados de medo. O sargento Joaquim levantou da cadeira quando viu o homem se jogar no chão da varanda. "Que foi, homem? Fala logo." O mensageiro tentou recuperar o fôlego. "É Lampião, sargento. Tá vindo para cá com o bando todo. Mais de 50 cangaceiros armados até os dentes." O sargento sentiu o estômago gelar. "Quando?" "Devem chegar em 2 dias, talvez 3. Pararam em Apodi para pegar mantimento. Estão dizendo que vem cobrar uma dívida velha." O sargento Joaquim conhecia bem essa história de dívida velha. 5 anos atrás, quando Lampião tinha tentado entrar em Mossoró para cobrar imposto, a cidade tinha resistido. Tinham armado barricadas, juntado os homens, pegado em armas e expulsado o bando do cangaço. Lampião tinha jurado vingança naquele dia. Tinha gritado da estrada com o rifle erguido que voltaria e que quando voltasse ia fazer Mossoró virar cinza. Mas 5 anos tinham passado e nada tinha acontecido. O povo tinha começado a achar que Lampião tinha esquecido, que tinha outras preocupações, outras cidades para atacar. Mas o sertão não esquece, e Lampião muito menos. "Reúne os homens", o sargento ordenou. "Todos que souberem pegar em arma. Vamos precisar de gente, muita gente." A notícia se espalhou pela cidade mais rápido que fogo em palheiro. Lampião vinha aí, o rei do cangaço, o homem que tinha matado mais de 200, que tinha atacado dezenas de cidades, que não conhecia piedade nem misericórdia. As mulheres começaram a chorar, os homens começaram a limpar as armas, as famílias ricas começaram a arrumar as malas para fugir. Mas nem todo mundo tinha para onde ir. A família de seu Antônio, por exemplo, não tinha. Seu Antônio era carpinteiro, homem simples, trabalhador. Vivia numa casa pequena na beira da cidade com a mulher, Dona Luzia, e os 5 filhos. O mais velho tinha 15 anos, chamava Pedro. Já ajudava o pai na carpintaria. Depois vinham 3 meninas, Joana, Rita e Socorro. E por último vinha o caçula, Joaquim, que todo mundo chamava de Quinca. Quinca tinha 7 anos e era cego de nascença. Nunca tinha visto a luz do sol, nunca tinha visto o rosto da mãe, nunca tinha visto nada. Mas era menino esperto, alegre, vivia cantando, ajudava nas tarefas da casa como podia, tinha um jeito com os bichos que impressionava todo mundo. Quando seu Antônio ouviu que Lampião vinha chegando, reuniu a família na sala. "Vocês vão ter que ir embora", ele disse com a voz séria. "Vão para a casa da sua tia em Areia Branca. Ficam lá até essa tempestade passar." Dona Luzia segurou a mão dele. "E você, Antônio?" "Eu fico. Alguém tem que defender a casa, defender a cidade. Não seja louco, homem. Lampião mata todo mundo que fica na frente. Prefiro morrer em pé que viver de joelhos." Seu Antônio tinha aprendido isso com o pai, com o avô, com todos os homens da família. No sertão, homem que se preza não corre de briga. Pedro, o filho mais velho, deu um passo à frente. "Eu fico com o senhor, pai. Já sei atirar, posso ajudar." Seu Antônio olhou para o filho. Via nele o mesmo fogo que tinha na própria juventude. Balançou a cabeça. "Você vai com sua mãe e suas irmãs. Vão precisar de um homem para proteger elas na estrada." "Mas pai, eu quero ficar. Eu quero lutar. Sua luta agora é proteger sua mãe, suas irmãs. Isso é mais importante que qualquer outra coisa." Pedro quis discutir, mas viu nos olhos do pai que não adiantava. Dona Luzia começou a arrumar as trouxas. Pegou roupa, comida, água, o pouco dinheiro que tinham guardado. As meninas ajudavam em silêncio, os olhos vermelhos de chorar. Quinca estava sentado no canto, ouvindo tudo. "Pai", ele chamou. Seu Antônio se aproximou. "Que foi, meu filho? Lampião é muito ruim mesmo?" Seu Antônio se agachou na frente do menino. "É, meu filho, dizem que é."
Mas a gente não pode deixar o medo mandar na gente. Kinka estendeu a mão pequena e tocou o rosto do pai. O senhor vai ficar bem? Vou, meu filho, Deus vai me proteger. No dia seguinte, Dona Luzia partiu com os 5 filhos. Levavam 2 mulas carregadas com as trouxas e iam devagar pela estrada poeirenta em direção à areia branca. Seu Antônio ficou na porta vendo eles se afastarem até virarem um ponto pequeno no horizonte. Depois virou e foi para o quartel se juntar aos outros homens que tinham ficado para defender a cidade. O sargento Joaquim tinha conseguido reunir 80 homens. Não era muito, mas era o que tinha. Distribuiu armas, munição, organizou a defesa. Colocou atiradores nos telhados, barricadas nas entradas da cidade, preparou emboscadas nas ruas principais. Vamos mostrar para esse cangaceiro que Mossoró não é cidade de se atacar fácil, ele falou para os homens reunidos. Vamos lutar até o último homem se for preciso, mas vamos lutar. Os homens concordaram. Tinham medo, claro que tinham, mas tinham também orgulho, coragem, amor pela cidade, pela família, pela terra, e isso valia mais que o medo. Enquanto isso, a 10 léguas de distância, o bando de Lampião avançava. 53 cangaceiros, todos armados, todos prontos para a guerra. Lampião ia na frente, montado no cavalo baio, o rifle atravessado nas costas, o chapéu de couro baixo sobre os olhos. Maria Bonita cavalgava ao lado dele. Tinha o rosto fechado. Estava assim desde que Lampião tinha anunciado o ataque a Mossoró. Você tem certeza disso, Virgulino? Ela tinha perguntado na noite anterior. Mossoró é cidade grande, bem defendida. Muita gente vai morrer. Tenho certeza, Lampião tinha respondido. Faz 5 anos que eu prometi voltar. 5 anos que aquele povo tá rindo da minha cara. Chegou a hora de cobrar. Mas tem que ser assim? Tem que matar todo mundo? Maria, você sabe como funciona. Se a gente mostrar fraqueza, todo mundo vai achar que pode enfrentar a gente. Tem que fazer exemplo. Tem que mostrar que quando Lampião promete alguma coisa, cumpre. Maria Bonita tinha ficado quieta. Conhecia o marido bem o suficiente para saber que quando ele tomava uma decisão, não voltava atrás. Mas tinha um peso no coração, um pressentimento ruim. Sabiá, o braço direito de Lampião, cavalgava logo atrás. Era homem de confiança, frio, calculista, não tinha pena de nada nem de ninguém. Quando Lampião tinha falado do ataque, Sabiá tinha sorrido. Vai ser um bom ataque, capitão. Mossoró tem dinheiro, tem armazém cheio, tem gente rica. Vamos sair de lá carregados. E vamos mostrar que ninguém enfrenta Lampião e sai vivo. Lampião tinha completado. No segundo dia de viagem, pararam para descansar perto de um açude. Os cangaceiros desceram dos cavalos, encheram os cantis, comeram rapadura e carne seca. Lampião estava sentado debaixo de uma árvore quando Corisco se aproximou. Corisco era jovem, tinha 20 e poucos anos, mas já tinha fama de violento, de cruel, de não ter medo de nada. Capitão, ele disse, pode falar. Quando a gente chegar em Mossoró, como vai ser? Vamos atacar direto ou vamos cercar primeiro? Vamos atacar de madrugada, Lampião explicou. 3 grupos, um pela frente, 2 pelos lados. A gente quebra a defesa deles logo de cara, entra na cidade, pega o que puder e sai antes do sol nascer. E se o povo resistir? Corisco perguntou com um brilho estranho nos olhos. Se resistir, a gente mata. Todo mundo. Homem, mulher, velho, criança, não importa. Quem resistir, morre. E se inscreve no canal Sombras de Lampião para não perder nenhuma história do cangaço, ouviu? Porque essa aqui vai ficar mais sangrenta que rio em cheia. Maria Bonita escutou a conversa de longe. Sentiu um arrepio subir pela espinha. Conhecia Corisco, sabia como ele era. Se Lampião desse liberdade para ele fazer o que quisesse, ia ter massacre. Foi falar com Lampião quando eles voltaram a cavalgar. Virgulino, você não pode deixar Corisco solto nesse ataque. Ele vai fazer barbaridade. Lampião olhou para ela. O trabalho dele é esse, Maria. Fazer o que precisa ser feito. Mas tem jeito de fazer as coisas.
Não precisa matar todo mundo. Precisa sim. Tem que mandar mensagem clara para o sertão inteiro. Ninguém enfrenta Lampião. E essa mensagem precisa ser de sangue? Lampião não respondeu. Apenas apertou as rédeas do cavalo e seguiu em frente. Chegaram nos arredores de Mossoró na tarde do terceiro dia. Acamparam numa fazenda abandonada a 2 léguas da cidade. Lampião reuniu os homens, explicou o plano. Sabiá vai comandar o grupo da frente, Corisco vai pelo lado leste, Zé Sereno vai pelo lado oeste. Eu vou com o grupo de Sabiá. Ninguém atira antes do meu sinal. Quando eu der o sinal, solta tudo. Os cangaceiros concordaram, limparam as armas, afiaram as facas, prepararam a munição. A noite caiu e eles esperaram. Esperaram até a madrugada, até a hora em que o sono é mais pesado, até a hora em que a defesa fica mais fraca. Enquanto isso, em Mossoró, os homens da defesa estavam cansados. 3 dias de vigília, 3 dias sem dormir direito, 3 dias esperando um ataque que não vinha. Alguns já estavam começando a achar que Lampião não ia aparecer, que era só ameaça, que tinha desistido. O sargento Joaquim não pensava assim. Ele vai vir, dizia para os homens. Pode ter certeza. Lampião não é de fazer ameaça vazia. Seu Antônio estava num posto de vigia no telhado de uma casa na entrada da cidade. Tinha o rifle carregado, os olhos atentos, mas a mente estava longe. Pensava na família, na mulher, nos filhos, principalmente no Quinca. O menino tinha segurado a mão dele antes de partir e tinha dito: Pai, quando o senhor voltar, conta uma história para mim? Conto, meu filho, conto todas as histórias que você quiser. Agora seu Antônio rezava para poder cumprir essa promessa. Às 4 da madrugada, quando a noite estava mais escura, o ataque começou. Os 3 grupos de cangaceiros avançaram em silêncio. Chegaram perto das barricadas, perto dos postos de vigia, perto da cidade adormecida. Lampião levantou o rifle e disparou 3 vezes para o ar. Era o sinal. E o inferno desceu sobre Mossoró. Os cangaceiros atacaram, gritando, atirando, jogando fogo. As barricadas foram destruídas em minutos. Os postos de vigia foram tomados. Os defensores foram pegos de surpresa. O tiroteio acordou a cidade inteira. As pessoas correram para as casas, trancaram as portas, apagaram as luzes, rezaram. Mas não adiantava. Os cangaceiros entraram na cidade como uma avalanche. Quebravam portas, invadiam casas, pegavam tudo que viam pela frente. Dinheiro, comida, armas, joias, roupas, tudo. E matavam. Matavam quem resistia, quem gritava, quem olhava errado, quem estava no caminho. O sargento Joaquim tentou organizar a defesa, mas era tarde. Os cangaceiros eram muitos, eram rápidos, eram violentos. Em meia hora, a cidade estava tomada. Seu Antônio tinha atirado do telhado até acabar a munição. Tinha acertado 2 cangaceiros, talvez 3, mas não tinha adiantado. Quando viu que a defesa tinha caído, tentou fugir pelo telhado, mas escorregou, caiu no chão, quebrou a perna. Ficou ali caído, gemendo de dor, tentando se arrastar. Foi quando viu Corisco se aproximando. O cangaceiro jovem vinha com a arma fumegante, os olhos brilhando de excitação, de loucura. Viu seu Antônio no chão, sorriu. Olha só, mais um herói! Corisco parou na frente dele. Seu Antônio tentou falar. Pelo amor de Deus, eu tenho família. Corisco deu uma risada seca. Todo mundo tem família, velho. Levantou o rifle e atirou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Seu Antônio caiu para trás e não se mexeu mais. Enquanto isso, Lampião tinha entrado no centro da cidade. Parou na frente da igreja, desceu do cavalo, olhou ao redor. Via as casas queimando, via os corpos nas ruas, via o caos, a destruição, e sentiu satisfação. Isso era a mensagem que queria mandar. Isso era o que acontecia com quem desafiava Lampião. Maria Bonita chegou atrás dele. O rosto estava pálido, os olhos cheios de lágrimas. Olha o que você fez, Virgulino. Olha isso. Lampião olhou para ela. Eu avisei há 5 anos.
Eles que não quiseram escutar. Isso não é vingança, Maria. Isso é massacre. Lampião virou de costas e foi para o armazém principal. Enquanto o ataque acontecia em Mossoró, a 10 léguas de distância, a família de seu Antônio estava chegando em Areia Branca. Tinham viajado devagar. Tinham parado para descansar. Dona Luzia estava cansada. As meninas estavam assustadas. Pedro estava tenso. Quinca estava quieto demais. Mãe, o menino chamou. Sim, meu filho. O pai vai ficar bem? Dona Luzia sentiu a garganta apertar. Vai, meu filho. Seu pai é homem forte, corajoso. Deus vai proteger ele. Mas a voz dela tremia e Quinca percebeu. O menino cego tinha desenvolvido uma sensibilidade especial. Conseguia sentir coisas que os outros não sentiam. Conseguia ouvir na voz das pessoas o que elas não diziam. E naquele momento, ouviu o medo na voz da mãe, o desespero, a certeza de que alguma coisa ruim tinha acontecido. Quando chegaram na casa da tia, em Areia Branca, um vizinho veio correndo. Dona Luzia, a senhora ouviu. Ouviu o quê? Lampião atacou Mossoró essa madrugada. Dizem que matou todo mundo, que queimou a cidade inteira. Dona Luzia sentiu as pernas fraquejarem, segurou na parede para não cair. E os homens que ficaram defendendo? Mortos, Dona Luzia. Dizem que não sobrou nenhum. Ela caiu de joelhos e começou a chorar. As meninas choraram também. Pedro socou a parede com raiva e Quinca ficou ali, parado, ouvindo tudo, sentindo tudo, mas sem poder ver nada. Em Mossoró, o sol estava nascendo. Os cangaceiros tinham saqueado tudo que puderam. Estavam carregados de mercadoria, de dinheiro, de ouro. Lampião ordenou a retirada. Vamos embora antes que venha reforço. Os cangaceiros começaram a montar nos cavalos. Foi quando Lampião viu uma casa no final da rua que ainda não tinha sido revirada. Era uma casa simples, pequena, com a porta entreaberta. Vou dar uma olhada ali, ele disse para Sabiá. Pode ter alguma coisa. Entrou na casa com o rifle em punho. O lugar estava vazio, ou quase. No fundo, num quartinho escuro, tinha alguém. Uma mulher velha, devia ter uns 80 anos, estava deitada numa cama tremendo de febre. Abriu os olhos quando Lampião entrou. Pelo amor de Deus, ela sussurrou. Não me mata. Tô doente. Tô morrendo. Não vou fazer nada. Lampião olhou para ela. A mulher estava mesmo às portas da morte. Magra, pálida, a pele colada nos ossos. Baixou o rifle. Não vou te matar, velha. Vai morrer sozinha mesmo. Mas não tinha mais nada ali. Nenhum dinheiro, nenhuma comida, nada que valesse a pena. Lampião estava saindo quando ouviu um barulho. Um barulho fraco, quase imperceptível. Vinha de debaixo da cama. Parou, virou, apontou o rifle. Quem tá aí? Sai já. Ninguém respondeu. Lampião se aproximou. Abaixou, olhou debaixo da cama e viu uma menina. Devia ter uns 10 anos. Estava encolhida, abraçada nos próprios joelhos, tremendo, os olhos arregalados de terror. Sai daí, Lampião ordenou. A menina não se mexeu. Lampião agarrou o braço dela e puxou. A menina gritou. Tentou se soltar, mas ele era forte demais. Puxou ela para fora, jogou no chão. A velha na cama tentou se levantar. Não, por favor, é minha neta, a única família que me resta. Pelo amor de Deus, não faz nada com ela. Lampião olhou para a menina. Ela estava chorando, soluçando, as mãos cobrindo o rosto. Por um instante, algo passou pelos olhos dele. Uma hesitação. Talvez uma lembrança de quando ele mesmo era criança, quando tinha visto coisas terríveis, quando tinha perdido gente que amava. Mas o momento passou. Lampião agarrou a menina pelo braço e a arrastou para fora da casa. A velha gritou da cama, mas estava fraca demais para fazer qualquer coisa. Lá fora, os outros cangaceiros já estavam montados. Corisco viu Lampião saindo com a menina e sorriu. Achou mais uma, capitão?
Lampião jogou a menina no chão. Ela pode valer alguma coisa. Vamos levar, cobrar resgate depois. Maria Bonita desceu do cavalo. Não, Virgulino, já chega, já matamos, já pegamos tudo. Deixa a menina. Lampião olhou para ela com os olhos duros. Eu mando aqui, Maria, não você. Maria Bonita segurou o braço dele. Olha para ela, Virgulino, é uma criança. Você vai carregar isso na consciência para o resto da vida. Lampião empurrou a mão dela. Eu não tenho consciência, Maria. Consciência é luxo de gente rica. Pobre que nem eu não pode se dar ao luxo de ter consciência. Amarrou as mãos da menina. Jogou ela na garupa de um dos cavalos. O bando partiu, deixando Mossoró para trás. Deixando as casas queimando, os mortos nas ruas, as viúvas chorando, os órfãos perdidos. A cidade tinha sido destruída. A promessa de Lampião tinha sido cumprida. Durante os dias seguintes, enquanto o bando cavalgava de volta para o esconderijo na Serra da Boa Vista, a menina não falou. Não comeu, não bebeu, só ficava ali sentada, olhando para o nada, os olhos vazios. Maria Bonita tentou cuidar dela, ofereceu comida, água, palavras suaves, mas a menina não respondia. Era como se tivesse morrido por dentro. No quarto dia de viagem, pararam para descansar perto de um rio. Lampião estava sentado numa pedra, limpando o rifle, quando o sabiá se aproximou. Capitão, o que vamos fazer com a menina? Lampião olhou na direção dela. A menina estava sentada debaixo de uma árvore, sozinha, ainda amarrada. Vamos mandar mensagem para Mossoró, cobrar resgate, 1000 réis. Se pagarem, devolvemos ela. Se não pagarem, matamos e mandamos a cabeça. Sabiá concordou e foi embora. Maria Bonita tinha escutado a conversa, veio se sentar ao lado de Lampião. Você mudou, Virgulino, disse com a voz triste. Não mudei, sempre fui assim. Não, antes você tinha limites, agora não tem mais nada. Só raiva, só vingança. Lampião virou para ela. E você acha que eu escolhi ser assim? Você acha que eu queria virar isso? Maria ficou quieta. Depois falou baixo. A gente sempre tem escolha, Virgulino. Sempre. Pode não parecer, mas tem. Lampião não respondeu. Voltou a limpar o rifle. A mensagem foi enviada para Mossoró. Um mensageiro levou o recado. 1000 réis pela menina, ou a cabeça dela seria enviada de volta. Em Mossoró, as poucas pessoas que tinham sobrevivido ao ataque se juntaram para tentar arrecadar o dinheiro. Mas a cidade tinha sido saqueada. Não tinha mais nada. O prefeito, que tinha se escondido durante o ataque, mandou resposta. Não temos o dinheiro. Façam o que quiserem. Quando a resposta chegou, Lampião leu o papel em voz alta para o bando. Não vão pagar. Corisco se levantou. Então mata a menina, capitão, prometeu. Tem que cumprir. Lampião olhou para onde a menina estava. Ela o olhava de volta. Pela primeira vez em dias, tinha expressão no rosto. Era medo, medo puro, absoluto. E curte aqui, comenta. Se inscreve no canal Sombras de Lampião, porque essa história tá longe de terminar e vai ficar mais pesada ainda. Lampião pegou a peixeira da cintura. Caminhou devagar na direção da menina. Maria Bonita levantou. Virgulino, não. Lampião parou. Não o quê, Maria? Não vou cumprir o que prometi? Não vou mostrar que quando Lampião fala, faz? Você vai matar uma criança só para provar um ponto? E por que não? Já matei homem, já matei velho, já matei mulher. Por que criança seria diferente? Porque é, Virgulino, porque é. Lampião olhou para ela. Viu nos olhos dela uma coisa que raramente via. Decepção. Decepção profunda, dolorosa. Algo dentro dele se mexeu. Alguma coisa que tinha ficado enterrada fazia tempo. Alguma coisa que ele achava que tinha morrido. Guardou a peixeira. Solta ela, disse para Sabiá. Corisco protestou. Mas, capitão, o senhor prometeu. Prometi muita coisa na vida. Lampião cortou. Nem tudo eu cumpro. Solta a menina, dá água, comida e um cavalo. Deixa ela ir. Mas, capitão, eu falei. Sabiá soltou as cordas da menina. Ela ficou parada,
sem entender. Vai, Lampião disse. Volta para Mossoró. A menina não se mexeu. Tinha medo de que fosse armadilha, de que se mexesse, iam atirar nela pelas costas. Maria Bonita se aproximou, pegou a mão dela. Vem, minha filha, vou te botar num cavalo. Você vai voltar para casa. Levou a menina até um cavalo, ajudou ela a subir. Deu água, deu comida, deu um cobertor. Segue pela estrada, ela explicou. Em 2 dias você chega em Mossoró. A menina olhou para Maria Bonita, depois olhou para Lampião e falou. Pela primeira vez em dias, falou. Minha avó morreu? Maria Bonita não soube o que responder. Lampião respondeu por ela. Provavelmente sim, desculpa. A menina assentiu. Os olhos encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Só virou o cavalo e partiu. Ficaram vendo ela se afastar, até virar um ponto pequeno na estrada poeirenta. Corisco cuspiu no chão. O senhor tá ficando mole, capitão. O bando inteiro vai pensar que o senhor perdeu a força. Lampião virou para ele. Os olhos eram frios, perigosos. Se você acha que eu tô mole, pode tentar alguma coisa. Vamos ver quem é mole e quem não é. Corisco deu um passo atrás. Não, capitão, não quis dizer isso. Então cala a boca e vai montar no cavalo. O bando seguiu viagem, mas alguma coisa tinha mudado. Maria Bonita percebeu, os homens perceberam, e Lampião percebeu também. Pela primeira vez em anos ele tinha hesitado, tinha tido piedade, e isso era perigoso. No cangaço, piedade era fraqueza, e fraqueza era morte. Mas enquanto isso, a notícia do ataque a Mossoró se espalhava pelo sertão. E com ela outra notícia. A notícia de uma crueldade que tinha ido longe demais. De um massacre que tinha chocado até quem estava acostumado com violência. E em Areia Branca, Dona Luzia tinha confirmado a morte do marido. O corpo de seu Antônio tinha sido encontrado na rua, crivado de balas. Ela tinha chorado durante dias. As filhas tinham chorado. Pedro tinha jurado vingança. E Quinca, o menino cego, tinha ficado quieto. Não tinha chorado, não tinha gritado, só tinha ficado sentado no canto, ouvindo, sentindo, guardando tudo dentro. Mãe, ele chamou uma noite. Sim, meu filho. Lampião é muito ruim? Dona Luzia não sabia o que responder. Suspirou. É, meu filho, é muito ruim. E Deus não castiga ele? Dona Luzia pegou a mão pequena do filho. Deus castiga, meu filho. Talvez não do jeito que a gente quer, talvez não na hora que a gente quer, mas castiga. Todo mundo paga pelos pecados que comete. Quinca ficou quieto. Depois falou baixo. Quando eu crescer, vou fazer Lampião pagar pelo que ele fez. Dona Luzia sentiu o coração apertar. Não fala assim, meu filho. Vingança não leva a nada. Só traz mais morte, mais dor. Mas ele matou o pai. Matou. E eu choro todo dia por isso. Mas se você for atrás de vingança, eu vou chorar por você também. E eu não aguento perder mais ninguém. Quinca não respondeu. Mas guardou aquelas palavras. Guardou junto com a dor, com a raiva, com o vazio que a morte do pai tinha deixado. Os meses passaram. O bando de Lampião continuou atacando fazendas, cidades pequenas, comboios. Mas alguma coisa tinha mudado. Lampião estava mais quieto, mais sério. Não ria tanto quanto antes. Parecia estar carregando um peso que não conseguia largar. Maria Bonita percebeu. Uma noite, quando estavam sozinhos na barraca, ela perguntou: Você está se arrependendo do que fez em Mossoró? Lampião ficou muito tempo sem responder. Depois disse: Não me arrependo de ter atacado. Eles mereciam. Mas talvez tenha ido longe demais. Talvez tenha feito coisa que não precisava fazer. Maria pegou a mão dele. Virgulino, a gente ainda pode mudar. Pode parar com isso, pode ir embora, tentar outra vida. Lampião balançou a cabeça. Já é tarde demais para mim, Maria. Já fiz coisa demais. Já matei gente demais. Não tem volta. Sempre tem volta. Não para mim. Fiz escolhas e agora tenho que viver com elas. Ou morrer com elas.
Mas em Mossoró, algo mais estava acontecendo. A cidade estava sendo reconstruída. Devagar, com dificuldade, mas estava. As casas queimadas eram consertadas, as famílias que tinham fugido estavam voltando, a vida estava tentando continuar. E no meio disso tudo, a menina que Lampião tinha soltado estava viva. Tinha voltado para a cidade, tinha encontrado a avó morta, como Lampião tinha dito. Tinha ficado sozinha, mas o povo tinha ajudado. Uma família tinha adotado ela, tinha dado casa, comida, carinho. E ela tinha sobrevivido, mas carregava as cicatrizes. Acordava gritando de noite, via Lampião nos pesadelos, sentia o medo toda vez que ouvia barulho de cavalo. O trauma ia durar para o resto da vida. 2 anos se passaram. Quinca tinha 9 anos agora. Continuava cego, mas tinha aprendido a se virar melhor. Ajudava a mãe em casa, cuidava das cabras, tinha desenvolvido uma habilidade incrível para se orientar pelos sons, pelos cheiros, pelo tato. Um dia, um tropeiro passou por Areia Branca. Trouxe notícias do sertão. Lampião tinha atacado outra cidade, tinha matado mais gente, tinha roubado mais fazendas. O nome dele era terror em todo o Nordeste. Pedro, o irmão mais velho de Quinca, escutou as notícias com raiva. Tinha 17 anos agora, já era homem, e não tinha esquecido a morte do pai. "Mãe, eu vou me alistar na volante", ele anunciou. "Vou caçar Lampião, vou vingar nosso pai." Dona Luzia ficou desesperada. "Não, meu filho, pelo amor de Deus, não. Você é tudo que me resta. Se eu perder você também, eu morro. Mas, mãe, eu não posso ficar aqui fazendo nada enquanto aquele assassino está solto. Seu pai não ia querer isso. Seu pai ia querer que você vivesse, que cuidasse da família. Não que morresse tentando vingança." Pedro quis discutir, mas viu as lágrimas nos olhos da mãe e parou. Quinca escutou tudo e guardou. Guardou mais uma vez a raiva, a dor, o desejo de justiça. Os anos continuaram passando. Lampião continuou sendo Lampião, atacando, roubando, matando, mas cada vez mais percebido que o cerco estava apertando. A polícia estava mais organizada, os coronéis estavam mais preparados, o sertão estava ficando pequeno demais para ele. Maria Bonita percebia também. Via o cansaço nos olhos do marido, via como ele estava envelhecendo rápido, como as feridas demoravam mais para curar, como o corpo não era mais o mesmo. "Virgulino, vamos parar", ela disse uma noite. "Vamos pegar o dinheiro que a gente tem, vamos para longe, vamos viver em paz." "Não existe paz para mim, Maria. Já fiz coisa demais. O sertão não esquece, e eu também não. Mas você podia tentar ser outra pessoa." Lampião olhou para ela. Sorriu um sorriso triste. "É tarde demais, meu bem. Tarde demais." E foi. Em 1938, numa madrugada de julho, a polícia cercou o bando em Angicos. Foi emboscada bem planejada, bem executada. Quando o sol nasceu, Lampião estava morto. Maria Bonita estava morta. Mais de 10 cangaceiros estavam mortos. A era do cangaço tinha acabado. A notícia se espalhou pelo sertão mais rápido que nunca. Lampião tinha morrido. O rei do cangaço tinha caído. Algumas pessoas choraram. Muitas comemoraram. Em Areia Branca, Dona Luzia ouviu a notícia em silêncio. Não chorou, não comemorou. Só sentiu um vazio. Porque a morte de Lampião não trazia o marido de volta. Não trazia nada de volta. Quinca tinha 15 anos quando Lampião morreu. Escutou a notícia com uma sensação estranha. A raiva que tinha carregado por tantos anos, de repente não tinha mais lugar para ir. O homem que tinha matado o pai estava morto. Mas o pai continuava morto também. E a dor continuava viva. Anos depois, quando Quinca já era adulto, já tinha aprendido a viver com a cegueira, já tinha construído uma vida, ele contava a história para quem quisesse ouvir. Contava sobre o dia que Lampião atacou Mossoró, sobre como o pai tinha morrido defendendo a cidade, sobre como a família tinha sobrevivido, sobre como a dor tinha ficado, e sempre terminava a história do mesmo jeito.
Lampião era homem ruim, fez coisa terrível, matou gente inocente, destruiu família, espalhou terror, mas era também produto do sertão, produto da miséria, da injustiça, da violência que existia antes dele e que continuou existindo depois dele. Não justifico o que ele fez. Nunca vou justificar. Mas entendo que o sertão cria os próprios demônios. E enquanto tiver coronel roubando pobre, enquanto tiver fome, sede, injustiça, vai ter mais lampiões nascendo. Talvez não com o mesmo nome, talvez não da mesma forma, mas vai ter. Porque violência gera violência. E o sertão não esquece. E se você está ouvindo essa história, é porque precisa saber. Precisa saber que o cangaço não era romance, não era aventura, não era glória. Era sangue, era morte, era sofrimento. Era gente perdendo pai, mãe, filho. Era criança ficando órfã. Era cidade sendo destruída. Era dor que durava gerações. Lampião morreu faz mais de 80 anos. Mas as cicatrizes que ele deixou ainda estão vivas, nas histórias que o povo conta, nas famílias que perderam alguém, na memória do sertão. E talvez, só talvez, a gente precise lembrar dessas histórias, não para glorificar a violência, mas para entender de onde ela vem, para tentar quebrar o ciclo, para tentar fazer diferente, porque o sertão merece mais que isso. Merece paz, merece justiça, merece vida digna. E enquanto isso não acontecer, as sombras do passado vão continuar assombrando o presente. E se você gostou dessa história, comenta aí embaixo o que você achou. Se inscreve no canal Sombras de Lampião, para não perder nenhuma história do cangaço. Curte o vídeo. Compartilha com quem gosta de história verdadeira, de história que não esconde a realidade. Porque aqui a gente conta o cangaço como ele foi. Não como romance, não como lenda, mas como história real, com toda a violência, toda a dor, toda a verdade. E a verdade é que quando Lampião desceu como inferno em Mossoró, nenhuma criança cega foi poupada do terror, do medo, da dor. Todos sentiriam aquele dia marcado na alma. Todos carregarão aquela cicatriz, todos lembrariam que o cangaço, por mais que tivesse seus motivos, por mais que fosse resposta à injustiça, era também violência que se perpetuava, era também sofrimento que se espalhava. E talvez a maior lição dessa história seja essa, que a gente precisa quebrar o ciclo, precisa encontrar outro jeito, porque vingança não cura dor, violência não traz justiça e morte não traz ninguém de volta. O sertão já sofreu demais, já sangrou demais, já chorou demais. Tá na hora de escrever história diferente e começa com a gente lembrando do passado, aprendendo com ele, mas não repetindo ele. Até a próxima, cabra. E não esquece, no sertão a história nunca acaba, ela só muda de forma que nem vento.